Sabe, tem gente que a gente lembra pelo nome, mas outras pessoas, elas ficam marcadas por um apelido. E hoje a gente vai conhecer a história de Dom Abel Alonso Nunes, um homem cujo legado é impossível de separar do seu título um tanto intimidador: o Homem de Sangue no Olho. Mas olha, antes de mergulhar na vida dele, a gente precisa primeiro sentir o impacto que ele causou. Porque as ações de Dom Abel, elas ecoam até hoje. Vamos dar uma olhada nesse legado inesquecível que ele construiu. Primeiro, vamos combinar uma coisa. O que exatamente significa ter sangue no olho? E não é sobre raiva. É sobre ter uma chama, uma determinação tão, mas tão feroz, uma paixão tão intensa que parece que transborda pelo olhar. E Dom Abel, como a gente vai ver, era a personificação disso. Então fica a pergunta, né? Que tipo de pessoa inspira um apelido tão forte assim? Para responder isso, a gente precisa voltar lá no comecinho da jornada dele. A história dele literalmente cruzou um oceano. Começou lá na Espanha, mas foi aqui, no sertão do Brasil, que a verdadeira missão da vida dele ia tomar forma. Olha só essa trajetória. Ele nasceu na Espanha em 1921, dedicou décadas à igreja. Mas o ponto de virada mesmo, o momento que mudou tudo, foi em 76, quando ele foi enviado para o Piauí, para se tornar o primeiro bispo de Campo Maior. Foi lá que ele fincou raízes de vez, servindo até o finzinho da sua vida, em 2003. E foi em Campo Maior que a missão dele virou lenda. E para a gente ter uma dimensão do trabalho dele, a gente precisa olhar para os números. E olha, se preparem, porque são impressionantes. Pensem no desafio. Ele chegou numa diocese que tinha acabado de nascer, com pouquíssimos recursos e uma comunidade carente espalhada por todo lado. A missão dele era construir tudo, da fé à infraestrutura, tudo, do absoluto zero. E ele construiu, numa região onde não tinha quase nada, ele ergueu 21 igrejas novas, 21 faróis de fé e de esperança para aquela gente. Mas só parede não adianta, né? Ele foi além, organizou, estruturou e estabeleceu 28 novas paróquias. Ele basicamente criou a espinha dorsal para a comunidade poder florescer. Agora, o impacto se torna profundamente pessoal. Imaginem só, 180 mil batismos, 180 mil vidas que ele acolheu pessoalmente na comunidade, tocando gerações e mais gerações de famílias. É um número que arrepia. E para ter certeza de que todo esse trabalho não ia parar, ele formou 18 novos padres. Ele não estava construindo só para o tempo dele. Ele estava plantando as sementes para o futuro. Mas os números, por mais incríveis que sejam, eles não contam a história inteira. Vamos agora espiar por trás da batina para entender as paixões que moviam esse homem. E aqui tem um detalhe que revela uma outra face do Dom Abel. No meio de todo aquele trabalho de construção, de liderança, ele era músico, um compositor talentoso. Ele encontrava tempo para compor, para fundar uma banda e até uma escola de canto. Era uma alma de artista ali por trás da batina. Só que, apesar de todo o amor pela música, o fogo que realmente consumia ele era outro. A maior paixão, a vocação mais profunda dele era a defesa incansável de quem mais precisava. Ele lutava pelos leprosos, pelos trabalhadores sem dignidade, pelos pobres que não tinham acesso à educação. E é aqui que tudo se conecta. O sangue no olho de Dom Abel não vinha da raiva, mas da indignação. Era a chama da determinação feroz dele para defender os mais vulneráveis. Essa era a verdadeira origem do apelido. Hoje, mais de 20 anos depois que ele partiu, o que será que sobrou de toda essa determinação? Qual é o eco de Dom Abel que ainda ressoa por lá? O legado dele é ao mesmo tempo físico e espiritual. O corpo dele descansa na Catedral de Santo Antônio, mas a presença dele continua viva no coração da comunidade que ele ajudou a erguer, onde até hoje ele é venerado com muito carinho pelos fiéis. A história de Dom Abel nos deixa com uma pergunta fundamental, não é? O que, no fim das contas, define um legado? São as igrejas de pedra que ele construiu? As milhares de vidas que ele tocou? Ou será que é a chama da sua paixão pela justiça? A inspiração de ter sangue no olho por aquilo em que se acredita? No final, qual legado realmente fica?